Bom dia, eu sou Deocleciano, aluno do CEDERJ, cursando a disciplina Estágio Supervisionado 2. Vamos falar hoje, conversar sobre o novo coronavírus, que é o causador da Covid-19. Coronavírus é o vírus que causa a doença Covid-19. Nosso foco será em cima da transmissão e prevenção. Nossa conversa vai ter foco em cima da transmissão e prevenção. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ter uma introdução, onde nós vamos ter a ideia do que seja coronavírus e suas formas de transmissão, tá? E como surgiu o coronavírus. Então, pergunto a vocês, o que é coronavírus? Coronavírus é uma família de vírus que causa uma infecção respiratória. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados em 1937 e só em 1965 foram nomeados. Pela sua aparência com uma coroa, esses vírus recebem o nome de coronavírus. Isso é importante porque coroa em latim quer dizer corona. Então te pegaram corona, mas que é um vírus. Vírus, por quê? Representa um vírus, não a coroa de vírus. Cada coronavírus é formado por um núcleo de material genético, cercado de um envelope com espículas de proteína. As espículas são formadas de proteína. O vírus tem esta aparência aqui, essa coisa linda, bonita. No seu interior, nós temos o RNA, que é protegido por uma proteína. E na sua parte externa, tem essas protuberâncias que nós chamamos de espículos, também de proteínas. O vírus SARS-CoV-2, então o nome do vírus, tá, é SARS-CoV-2 no meio dos estudiosos. Ele causa a doença Covid-19. É um dos vários coronavírus que infectam os seres humanos. Aqui nós temos a estrutura, a representação da estrutura de um coronavírus, o SARS-CoV-2. Na região 1, a região das espículas, parte mais externa, nós temos a proteína S. São as pontas utilizadas pelo vírus para se prender às células hospedeiras e invadir. Então, através dessas pontas, ele se prende às células que eles vão atacar e vão, através, invadir, através dessa proteína. No ponto 2, nós temos a proteína M, que é uma membrana que mantém tudo unido. Essa membrana mantém essa proteína M, mantém tudo unido, todas as contas também. Também as outras proteínas, essa proteína M mantém todo o vírus, o formato do vírus tudo unido, mas coordena também, tá, as outras proteínas. E no item 3 nós temos a proteína E, que é a camada mais de fora, mais externa. É a camada mais externa de proteína. Ela ajuda a criação de novos vírus e também no processo de ruptura da célula hospedeira. Então essa proteína E, ela ajuda na formação de novos vírus e também ajuda a romper a célula do hospedeiro para a penetração do vírus. E finalmente temos a proteína M, que é a proteína que vai proteger o RNA do vírus. É um vírus de RNA, de ácido ribonucleico. Então, o SARS-CoV-2 é um vírus formado de RNA, ácido ribonucleico, tá? E essa proteína N camufla esse RNA. E com isso, o sistema imunológico humano não consegue chegar até esse RNA para alterá-la.
Origem dos vírus respiratórios emergentes. Vários coronavírus conhecidos circulam entre os animais e ainda não infectaram os seres vivos. São vários os coronavírus que circulam entre os animais, ainda não infectaram os seres humanos. Mas existem coronavírus que já infectaram o ser humano. E como exemplo nós temos, segundo a Organização Mundial da Saúde, o SARS-CoV foi transmitido por gatos selvagens para os humanos na China em 2002. O MERS-CoV foi transmitido pelos dromedários para os humanos na Arábia Saudita em 2012. Então, dois exemplos cruciais são o SARS-CoV-2 em 2002, transmitido por gatos selvagens, e o MERS-CoV em 2012 foi transmitido a partir dos dromedários para os seres humanos. Uma observação importante que nós devemos fazer é que quando um vírus que circula em uma espécie animal é transmitido para os humanos, ocorre o que chamamos de spillover. Então, spillover é o que? É a passagem do vírus que é comum no animal, começa a infectar o homem. Essa tramitação é chamada de spillover. Alguns exemplos de vírus respiratórios que praticam esse spillover. Em 2002, temos SARS-CoV-2, responsável pela síndrome respiratória aguda grave. Foi transmitido aqui do gato selvagem, tá? Mas o SARS-CoV também é comum nos morcegos, importante isso. Em 2009, tivemos a gripe suína, ou seja, o H1N1, que foi chamada de gripe suína, onde nos Estados Unidos, em exames laboratoriais, eles acharam esse vírus nos suínos. Em 2012, surge o MERS-CoV, o síndrome respiratória do Oriente Médio, onde o vírus foi detectado nos dromedários e daí partiu para infectar o homem. Em 2019, surge o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, que está fazendo esse estrago no mundo inteiro hoje em dia, que uma possível hipótese que eles tenham vindo partido de morcegos, transmitido através dos morcegos. O coronavírus tem sido uma preocupação no mundo inteiro e a conscientização sobre os sintomas, forma de contaminação e prevenção é importante, muito importante você conhecer isso, que através desse conhecimento você consegue controlar a doença, parar a doença, parar a transmissão da doença. Como surgiu o novo coronavírus? Então, como surgiu esse novo coronavírus? Uma possível forma de surgimento do novo coronavírus, ou seja, da Covid-19, os morcegos são mamíferos que possuem no seu organismo comumente o coronavírus. É considerado que se sabe que os morcegos são portadores de coronavírus, tá? Ele tem no seu organismo o coronavírus. Um morcego contaminado eliminou seus excrementos em uma floresta, possivelmente na China. Então, esse morcego contaminado possivelmente eliminou seus excrementos, suas fezes, suas urinas, tá? Em uma floresta na China. Na floresta, existe um animal chamado pangolim. Esse animal é comum na Ásia e na África. E até um animal considerado que está em extinção. Mas eles habitam as florestas na Ásia e na África. Esse pangolim se alimenta de insetos e na procura de seu alimento ele entrou em contato com esses excrementos contaminados e se contaminou. O homem, sendo um caçador nato, capturou esse pangolim infectado e se infectou.
tá? Então o homem capturou o animal infectado e se infectou. Esse homem infectado, ele precisa sobreviver. O homem tem o comércio como uma das formas de sobrevivência. Então, esse homem pegou esse pangolim contaminado, ele também já está contaminado, levou para uma feira silvestre, de animais silvestres na China e infectou outras pessoas. Porque nós sabemos que na feira é um aglomerado de pessoas, muitas pessoas circulando. Então, além disso, ele se contaminou. Ele se contaminou e começou a transmitir, passar essa doença para outras pessoas. Os animais ali também contaminando os outros animais que estão ali, junto, ali dentro naquele comércio, ali naquela feira. Sintomas da Covid-19. Coronavírus é um tipo de infecção respiratória que pode levar a consequências graves ou até mesmo a morte. Sintoma comum nós temos dor de cabeça, dor de garganta, dificuldade respiratória, o indivíduo cansa ao caminhar, ao tomar banho, tá? Uma febre de 38 graus ou mais, que pode ceder com antitérmico, perda de paladar, então perde o gosto, o indivíduo não sente o gosto, perda de olfato, o cheiro, em muitos casos o indivíduo perde o olfato também, o cheiro, a capacidade de sentir o cheiro, e uma tosse que é seca, uma tosse seca. Agora, os sintomas menos comuns, nós temos diarreia e vômitos. Esses sintomas são menos comuns de acontecer, diarreia e vômitos. Já os sintomas, em casos mais graves, são mais comprometedores, tá? E são muito mais sérios, podem causar danos irreversíveis. Nós temos a pneumonia, em casos graves, pneumonia, pois ataca com os pulmões, há um comprometimento muito grande dos pulmões, pode ter insuficiência renal, os rins pode ter problemas de funcionamento ou mesmo até parar, levando o indivíduo a fazer hemodiálise, e falência múltipla dos órgãos. Os órgãos podem ter falência, podem parar de funcionar, né? E com isso, fatalmente, é o que? A morte. Atenção! Ao sentir os primeiros sintomas, o ideal é que se procure imediatamente o médico e relate os sintomas que está sentindo. Então, dizer, doutor, estou sentindo isso, doutor, estou sentindo dor, estou com sem olfato, estou com dor de cabeça, estou com dor de garganta, não sinto o cheiro, não sinto o gosto. E o doutor vai ver lá a necessidade de fazer alguns exames, pode pedir uma tomografia, pode uma biografia, uma chapa de pulmão, né, que a gente chama comumente, o nome vulgar, ou pedir outros exames mais apurados, como PCR e outros mais. Tá? E daí, de posse desses exames, ele vai fechar um diagnóstico. A forma de prevenção é importantíssima. Existem algumas formas de nos prevenir em relação ao coronavírus. Existem formas. Uma das formas é evitar aglomerações, evitando lugares de aglomerações de pessoas. Então devemos evitar lugares com muitas pessoas juntos, casa de show, teatro, cinema, campo de futebol. Isso nós devemos evitar, né? Tudo que tiver muita gente aglomerado deve ser evitado. Isso é um meio de evitar a meio de transmissão, não evitar a proximidade entre as pessoas. Lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel. Importante que esse álcool em gel seja por 70%. Lavar as mãos sempre. Qualquer procedimento que fizer, após lavar as mãos, isso é importante, muito importante, lavar as mãos, que você vai eliminar os germes que tiverem ali. E água e sabão, já foi provado que água e sabão destrói esse vírus. E usar máscaras corretamente. A máscara é um vírus respiratório, então a máscara tem uma função importantíssima. E a máscara deve ser cobrir o nariz e a boca, não é só cobrir a boca e deixar o nariz coberto, ou só cobrir o nariz e deixar a boca descoberta. Não, tem que ser o conjunto, boca e nariz coberto pela máscara. Cobrir a boca quando tossir. Você está sem máscara, vai tossir, ó.
dobrou o cotovelo, a parte interna, na boca, e fazia a tosse, você não vai expandir o vírus. Usar lenço de papel descartável ao espirrar. Vou espirrar? Estou espirrando? Lenço de papel, tá? Protege. Usei, acabei, botei, me enrolei, dobrei, botei dentro do saquinho. Depois logo fazer o que? Lavar as mãos, água e sabão, ou passar álcool em gel. Isso nós temos que fazer. É importantíssimo, assim nós vamos evitar um meio de contaminação. E formas de transmissão. Finalmente chegamos à forma de transmissão. As formas de transmissão, como nós já falamos, está no ar. O ar é uma das formas de transmissão. É mais comum, tá? Evitar aglomerações, que quando a gente fala, a gente está jogando os perdigotos no ar, tá fluindo, são várias coisas no ar. Objetos contaminados. Ao tocar o objeto contaminado, devemos lavar a mão com água e sabão, passar álcool em gel nos objetos. É importante, tá? O objeto está ali, você comprou o objeto, você chegou em casa, passar um álcool na embalagem do objeto, não é a parte interna que você vai botar, mas na embalagem, a parte externa, todas as partes externas, sempre passa um álcool. É importante, um álcool em 70%, um álcool em gel é importante, porque você vai matar, vai eliminar qualquer tipo de germe que tiver ali. E evitar o contato de pessoas e pessoas, porque as pessoas falam, se abraçam, se beijam, isso está trocando saliva, trocando vírus, trocando uma porção de bactérias, vírus. Então é importante que evite esse contato diretamente. Devemos manter uma distância de 1,5 metro entre uma pessoa e outra, e sempre usando máscara. É importante isso, importantíssimo. Então nós chegamos ao nosso ponto final por hoje, mas eu vou deixar para vocês um texto. Tem um texto que eu estou deixando para vocês lerem em casa com calma, e depois vão responder um questionário que eu estou deixando na sequência do texto, justamente para quê? Vocês gravarem, fixarem tudo que nós conversamos hoje aqui, facilitar. É importantíssimo que vocês leiam esse texto e depois respondam esse questionário com as palavras de vocês. É assim que vocês vão fixar tudo, vão aprender melhor, vão fixar, vão entender as coisas. E tiverem dúvida, tragam a dúvida para a gente. No próximo encontro nós vamos conversar sobre esse texto, sobre a nossa aula de hoje e sobre o texto, tá? E nós vamos tirar dúvidas, vamos conversar, vamos trocar informações, e nós vamos ampliar nosso leque de aprendizagem. Isso é importantíssimo. Obrigado e até o próximo encontro.